Bora lá, vamos entender como é que funciona essa hemodinâmica da microcirculação. Primeiramente, o que é a microcirculação? O que é que acontece? Na microcirculação, eu vou ter o transporte de nutrientes para o tecido e a remoção de produtos de excreção celular. Quando eu paro para falar de microcirculação, eu tenho que entender que ela vai ser constituída por vasos que são arteríolas, metaarteríolas, os vasos pré-capilares, capilares e vênulas, nessa mesma sequência. E aí, eu coloquei uma imagem aqui para a gente ter uma ideia de como funciona. Arteríola, o sangue passa pela arteríola em direção à metaarteríola. A metaarteríola, ela vai em direção aos capilares, e após os capilares, ela vem para a vênula. Então, arteríola, metaarteríola, vasos pré-capilares, que é o iniciozinho dos capilares. Aí vai para os capilares verdadeiros, que ele coloca aqui como capilares verdadeiros, e volta, o retorno ocorre pelas vênulas. Como a gente falou na aula de macrocirculação, a gente definiu aqui algumas características. E aí eu tenho que lembrar que a arteríola, como ela parte terminal da artéria, ela vai ter muita musculatura, ela vai ter uma musculatura espessa aqui também, que aí a partir dela vai conseguir alterar o seu diâmetro. Quando eu falo em metaarteríola, o que é que eu vou ter de diferente? Em relação da metaarteríola em relação à arteríola, é porque ela vai ter um revestimento de músculos que não é contínuo. E isso é interessante porque aí vai ser tipo um mecanismo que está ali auxiliando nessa constrição e dilatação do vaso em si. Quando eu falo aqui, quando ele falar em pré-capilar, é só aquela ideia que é um vaso que está entre a arteríola e o próprio capilar. Ainda acredito que ele ainda apresente de certa forma um pouco dessa musculatura contínua, bem pouco assim, acho que só para diferenciar mesmo. E aí a nível de capilar, eu preciso lembrar que o capilar ele apresenta o esfíncter pré-capilar, como se fosse uma característica do capilar. E esse esfíncter ele vai ajudar naquela ideia de abrir e fechar o capilar, que a gente viu que o capilar ele abre quando tem a passagem do sangue, quando o sangue está presente, ou seja, quando eu tenho um fluxo, e ele fica fechadozinho, colabado, quando eu não tenho presença. E aí esse esfíncter vai estar responsável por essa abertura e fechamento do capilar. Vênula. A gente sabe que as vênulas são maiores do que as arteríolas, só que quando a gente fala em veia, vênula, a musculatura, o revestimento muscular, ele é mais fraco. Aí a gente entra na parte de entender a estrutura da parede do capilar. Eu tenho que entender que no capilar eu tenho uma camada unicelular de células endoteliais, uma camada com células endoteliais, e aí eu tenho que lembrar que também que eu vou ter presente junto com essas células endoteliais uma membrana basal aqui, mais externa, que fica entre a luz do vaso e o tecido. E aí ele fala que essa camada de células endoteliais, eles vão apresentar vesículas plasmalêmicas ou calvéolas. E eu tenho que lembrar também que eu vou ter a presença de fenda intercelular. Então a fenda intercelular é tipo esse canalzinho aqui, que deixa em contato o sangue direto com a membrana. E eu vou ter as calvéolas, que são vesículas que eu tenho presente na própria célula. A própria célula endotelial tem tipo umas cavidades, uns poros, que ele chama de cavéolas. Quando eu falo em fluxo sanguíneo nos capilares, eu tenho que entender uma coisa. Ocorre de forma contínua. Não ocorre de forma contínua. Me equivoquei. Achei até estranho isso aqui, não. Ele não ocorre de forma contínua. A gente sabe que para ter um fluxo, o fluxo está ocorrendo no capilar, tem que ter a presença de sangue. Então tem que estar sempre ali. E lembra que, de acordo com a necessidade do tecido, a gente viu na macrocirculação, que eu posso desviar o sangue para a área que eu estou precisando da maior vascularização. Então,
Se eu tiver constrição da da arteríola, se eu tiver constrição a nível de arteríola, o sangue não vem para cá. Então eu não posso dizer que tem sangue o tempo todo nos capilares, ou seja, não ocorre, esse fluxo sanguíneo ele não ocorre de forma contínua, ele não está sempre ali. E aí ele fala da característica da vasomotilidade, que é essa vasomotilidade, ela está ligada à ideia daquela contração, de uma contração intermitente que eu vou ter a nível de meta-arteríola e do esfíncter dos capilares. Se contrai, fecha. Se fecha, aí o fluxo não passa. Certo? Aí ele fala assim, função, manter o fluxo sanguíneo capilar ideal para o estado metabólico do tecido. Se o tecido está precisando de nutrientes e gases, como O2, aí eu abro esse esfíncter e aí o sangue passa naquela direção. Porém, se eu estou precisando de sangue em outra área, e aí eu fecho esse vaso, se a necessidade tecidual está equilibrada, eu diminuo esse vaso, ou então se estiver acima do necessário, eu faço a constrição desse esfíncter, eu fecho esse esfíncter para o sangue ir para outras áreas. E aí quando eu falar de fluxo sanguíneo nos capilares, eu tenho que entender essa parte de pressão transmural. O que seria essa pressão transmural? Seria a pressão intravascular menos a pressão extravascular. É como se fosse a pressão necessária. A partir dessa pressão eu entendo se o sangue ele vai passar do vaso para o tecido ou do tecido para o vaso. Então quando falar em pressão transmural você entende isso. É a pressão onde o sangue tende a passar do vaso para o tecido ou do tecido para o vaso. E aí quando a gente faz esse cálculo aqui, eu pego a pressão que está dentro do vaso e subtraio da pressão que está fora do vaso, eu vou olhar. Se ela der positivo, a gente sabe que a pressão dentro do vaso está maior, consequentemente a pressão dentro do vaso está maior. Então a tendência é o líquido passar do vaso para o tecido, é a passagem do vaso para o tecido, as substâncias vão passar do vaso para o tecido. Se ela for negativa, aí consequentemente eu vou ter uma pressão extravascular fora do vaso bem maior. Então, o que vai acontecer? As substâncias elas vão passar do tecido para o vaso. E aí ele deixa bem claro, a pressão transmural ela é maior sempre no início do capilar. Vamos entender isso aqui. Ó. O que acontece? A gente viu na macrocirculação que a pressão a nível de arteríola ela é bem maior em relação a nível de vênula. Por quê? Porque aqui eu preciso dessa diferença de pressão para o sangue passar daqui para cá. Tem que fluir daqui para cá. Então a pressão aqui, consequentemente, tem que ser maior em relação aqui. Aí o que acontece? Se a pressão aqui é maior, se aqui está passando o sangue está chegando com mais força, a tendência é o sangue bater nessas paredes do capilar desse lado e extravasar. E aqui, como aqui eu tenho muito líquido intersticial, eu aumentei o líquido intersticial porque... Opa, calma. Eu aumentei o líquido intersticial porque teve extravasamento aqui. Aí eu lembro, aqui vai diminuir o volume, porque já extravasou ali. E aí aqui a pressão vai ser menor, porque eu tive uma diminuição do volume, porque ele extravasou aqui. E aí aqui tem um retorno do volume, porque a pressão diminuiu. Tem um retorno do líquido. E aí o líquido retorna em direção anterior. Isso a gente vai ver mais detalhado em próximos slides. Quando eu falar de troca de água, nutrientes e outras substâncias entre o sangue e o líquido intersticial, como é que eu vou entender isso? Ocorre por difusão. Ele passa de um lado para o outro. E aí, eu posso dizer que esse fluxo sanguíneo, eu posso caracterizar esse fluxo sanguíneo como fluxo nutricional. Então, a nível de informação, né, no caso. Porque se ele fala na prova, numa questão de prova, que está falando de fluxo nutricional, você vai entender que é o fluxo sanguíneo. E aí, essa difusão ela vai ocorrer de acordo com a polaridade da substância. Então, vamos entender. Quando a substância ela é apolar, ela vai passar pela própria membrana. Ela vai se difundir pela membrana do endotélio. Ela não vai precisar atravessar poros, porque ela é apolar. Lembra que a membrana basal ela é apolar, tem a constituição
a grosso modo, eu posso falar de gordura. Ela é constituída de gordura. E aí essas substâncias apolares que tem lipossolúveis, elas vão conseguir se difundir a partir dessa membrana. Quando eu falo em substâncias polares, elas só vão atravessar a membrana pelos poros. Elas só conseguem atravessar essa membrana pelos poros. E aí dá a exemplificação. H2O, íons de sódio, íons de cloreto e a glicose. E o que eu preciso entender? A intensidade da difusão ela é proporcional à diferença de concentração. Então, se eu tenho muita concentração, por exemplo, de glicose no vaso e pouco no tecido, a tendência é ocorrer essa difusão, essa passagem da glicose do vaso direto para o tecido, como se fosse uma facilitação. Então, é a intensidade da difusão, a forma como essa difusão ela acontece, a intensidade que ela acontece é proporcional à diferença de concentração. Ou seja, se a diferença de concentração é muita, ou seja, se tem muito no vaso e bem muito pouco no tecido, a intensidade é muito grande. Se eu tenho quase a mesma concentração, então a intensidade de difusão vai ser leve, não vai ser tão intensa. E a nível de curiosidade, só para acrescentar informações, eu posso entender que quanto maior for o diâmetro de uma substância, menos permeável vai ser a passagem dela pelo poro do capilar. Então, se ela for muito grande, ela não vai conseguir passar por esse poros, os poros que estão presentes no capilar, no nível do capilar. Aí ele vai falar do papel vasoativo do endotélio capilar. Ele vai falar das substâncias. Ele primeiro caracteriza o relaxamento vascular. E ele fala assim. Pessoal, a prostaciclina 2, a prostaciclina, que é o PGI2, ela é sintetizada no endotélio sob o estímulo desse desalhamento. Esse estímulo aqui é o estímulo de tensão. Quando a parede do vaso ele sente uma tensão, ou seja, se eu aumento a pressão nessa parede do vaso, eu aumento a quantidade de sangue que está tentando passar por ali, eu vou ter a produção dessa prostaglandina. E aí, prostaciclina. E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma ação sobre a musculatura vascular. E aí eu tenho um relaxamento vascular. Relaxa porque aumentou. Por que isso acontece? Porque essa prostaciclina ela vai aumentar o AMP cíclico. Aí o AMP cíclico vai ativar a proteína quinase muscular. E aí acaba inibindo a fosforilação da cadeia leve da miótica. Isso aqui fica bem mais fácil de entender na figura. Ó, eu aumento a pressão, aumenta a tensão aqui na parede do vaso, ou seja, aumenta a quantidade de sangue aqui e fica o vaso, entre aspas, fica apertado, fica tentando se dilatar. Isso causa o quê? Uma formação da prostaciclina. Essa prostaciclina, ela aumenta o AMP cíclico e esse AMP cíclico vai promover um relaxamento da musculatura do vaso. Relaxou a musculatura do vaso, o vaso vai ir dilata, ou seja, facilita a passagem de sangue. Se eu estou vendo que o sangue está tendendo aí naquela direção, está chegando ali com força, eu preciso abrir para ele passar lá, o fluxo passar lá. E aí ele fala também da acetilcolina, que é um hormônio que vai também agir nessa ideia do relaxamento vascular. Como é que ocorre? A acetilcolina, ela ativa o nó, e a gente lembra lá que eu falei na macrocirculação, que quando a gente pensava assim, nó, era o nó no juízo, de tanto estudar, dor de cabeça, a cabeça, tô com a cabeça desse tamanho, inchada, então inchada dilatada. Então, a participação do óxido nítrico é na dilatação. Então, ele é um vasodilatador. Então, a acetilcolina ativa o óxido nítrico, que aí ele vai aumentar esse GMP cíclico. E esse GMP cíclico, como AMP cíclico, ele vai promover um relaxamento. Ó, no desenho. A acetilcolina ativa óxido nítrico, aumenta GMP cíclico, promove o relaxamento.
E aí ele vai caracterizar a ideia do interstício e do líquido intersticial. O que ele fala? Que o interstício ele corresponde a 1/6 do volume do nosso corpo, certo? É o espaço que tem entre as células, o interstício. E esse líquido intersticial ele vai ser um derivado da filtração. Ou seja, quando ocorre a difusão a nível de capilar, fica um líquido extravasado, que aí o nome é líquido intersticial. Ele vai possuir os mesmos constituintes do plasma sanguíneo, exceto por concentrações bem menores de proteína. Entenda uma coisa, proteína, como eu falei, proteína é uma molécula grande. Lembra que eu disse que de acordo com o tamanho da substância, ela fica menos permeável para passar nos poros. Então, se a proteína ela tem uma molécula grande, se a proteína ela vai encontrar dificuldade ou às vezes nem vai passar por esse poro que é presente no capilar. Por isso que eu tenho uma menor, ela não consegue passar, por isso que eu tenho uma menor concentração de proteína no interstício quando eu falo em relação ao sangue. Filtração do líquido pelos capilares. Aí ele vai começar, ele vai falar um pouco sobre as pressões. Ele diz o seguinte: a pressão hidrostática nos capilares tende a forçar o líquido e a substância nele dissolvida a passar para os espaços intersticiais por meio dos poros capilares. Então, essa pressão hidrostática, essa pressão que o líquido faz no finalzinho da arteríola, metaarteríola, em caminho ao capilar, ele vai chegar lá com força. E aí ele força, ele empurra o líquido e a substância ali, para a substância passar por o interstício. E ele diz o seguinte também: a pressão osmótica gerada pela proteína plasmática, que é a proteína que eu tenho no líquido, no sangue, tende a fazer com que o líquido se movimente por osmose dos espaços intersticiais para o sangue. Vamos tentar visualizar isso aqui. Deixa eu ver se tem uma figura mais ou menos assim. Esquece aqui um pouquinho, pega só o vaso. Vamos supor que aqui é a parte, aqui é o capilar, aqui é a parte arterial do capilar, aqui é a parte venosa. Vem o sangue com muita pressão, com muita força. Quando chega aqui, ele entra em impacto com as paredes e aí extravasa o líquido para cá. Só que as proteínas que estão no sangue, elas não passam e ficam aqui. Aí lembra, se eu joguei líquido para fora, o que é que acontece se eu joguei volume para fora, o que é que acontece com a concentração da proteína quando ela chegar mais ou menos nessa região? Quando ela chegar nessa região, aí ela vai estar bem concentrada, porque o volume eu diminuí e aumentei a quantidade de proteínas, então está bem concentrada. Aí o que acontece? A tendência é a proteína ela tende a puxar esse líquido de volta aqui nessa região, nessa parte venosa do capilar. A tendência é puxar o líquido de volta para o vaso. E ele chama isso de pressão osmótica ou pressão coloide osmótica. Tende a fazer com que o líquido se movimente por osmose do espaço intersticial para o sangue, de volta para o vaso sanguíneo. E ele fala também sobre o sistema linfático. O sistema linfático ele vai estar relacionado com o retorno desse líquido extravasado de volta para a circulação sanguínea, para o sistema sanguíneo. E dá algumas características sobre o sistema linfático. E aí, como característica do sistema linfático, a gente vê, pega o excesso de líquido intersticial e conduz até o vaso sanguíneo, até as veias, nível de veia. Quando esse líquido intersticial passa para o vaso linfático, ele torna-se, ele é chamado de linfa, tem a mesma composição do líquido intersticial. E no tecido linfático, no vaso linfático, vai ter a presença de válvulas, como nas veias. Então, acho que são as características principais que a gente precisa entender sobre o sistema linfático. E aí ele vai falar das 4 forças que determinam o movimento do líquido através da membrana do capilar. Primeira força, a pressão capilar. É a força que o líquido faz na tentativa de sair do vaso. Então, força o líquido para fora do vaso, pressão capilar. Tenta jogar esse líquido para fora do vaso.
a pressão do líquido intersticial, que é o líquido que já está fora. É a força que o líquido faz para entrar no vaso. E aí, quando essa força ela é positiva, o líquido que está fora, ele consegue entrar no vaso. Quando ela é negativa, não, acontece o inverso. Então, pressão capilar é a força no líquido para ele ir para fora do vaso. Pressão do líquido intersticial é a força que tende a jogar o líquido intersticial para dentro do vaso. 3. Ele fala que a pressão colóide osmótica, que é a oncótica, ela vai promover a entrada de água no vaso. Lembra que quando a gente falou de pressão colóide osmótica, a gente estava falando da concentração da proteína que fica no vaso. E essa concentração de proteína que eu tenho, quando ela está elevada, ela tende a puxar o líquido de volta para o vaso. É isso que ocorre. E ele fala também, aqui é plasmática capilar, e ele fala também dessa pressão colóide osmótica no líquido intersticial. Tem que lembrar que lá eu também tenho proteínas, apesar de não ser a mesma quantidade, eu apresento. E aí, essa pressão ela ajuda a promover a passagem de água do vaso para o tecido. A água vai passar do vaso para o tecido com a ajuda dessa pressão. E ele mostra aqui, ó. Então, a pressão capilar ela empurra o líquido para fora, e a pressão do líquido intersticial ele empurra o líquido na tentativa de jogar ele para dentro do vaso. A pressão colóide osmótica do plasma, que é a pressão está relacionada à concentração de proteínas e substâncias, ela puxa a água para ela, e aí a pressão colóide osmótica do líquido intersticial puxa a água também na direção do tecido. E ele aqui ele vai falar o seguinte: pelo somatório dessas forças, eu vou ter a PEF, pressão efetiva de filtração. O que acontece? Eu tenho que somar essa pressão capilar, eu tenho que somar ela com a pressão colóide osmótica do líquido intersticial. Por que eu estou fazendo essa soma? Porque a pressão colóide, a pressão capilar ela empurra o líquido, e a pressão colóide do líquido intersticial puxa. Então já pensou? Eu tenho uma pessoa empurrando você para fora e tem outra puxando. Eu não vou aumentar essa força? Vou. Então, vê, eu somo a pressão capilar com a pressão colóide osmótica do líquido intersticial. Então, as duas elas estão no mesmo sentido, eu somo. Só que eu tenho duas forças contrárias. Enquanto uma pessoa está empurrando você para você sair de um ambiente, tem outra puxando para você ficar. É aí pressão colóide do plasma. E tem uma ajudando essa. E quem é que está ajudando essa? Que tende a manter a água no vaso. O líquido no vaso. É a pressão do líquido intersticial. Que ele empurra na tentativa de jogar o líquido para dentro. E aqui ele puxa na tentativa de trazer o líquido para dentro do vaso. Então, duas querem manter o líquido fora, duas tendem a manter o líquido dentro. E aí, quando esse resultado aqui ele dá positivo, o que é que vai acontecer? O líquido ele vai passar dos capilares para o tecido, passa dos capilares em direção ao intestício. Porém, quando dá negativo, a tendência o líquido ele passar do intestício para o vaso. Só prestar atenção. Os que são positivos é esse e esse. Se deu positivo, a água vai passar daqui para cá. Beleza, passou. Se dá esse é negativo e esse é negativo. Se eles dois estão com maior força, ou seja, eles estão bem maior em relação a esses dois, se eles vencem, a tendência é o líquido passar para cá. E aí, positivo, esses dois ganham, negativo, esses dois ganham. A ideia é essa. Observação. Quando eu tenho uma pressão efetiva de filtração em condições normais, eu vou ter um resultado um pouco positivo, ou seja, a tendência é eu estar jogando esse líquido dos capilares no intestino. Efeito das diferentes proteínas plasmáticas sobre a pressão colóide. Então, ele diz assim:
As proteínas plasmáticas representam uma mistura contendo albumina, globulinas e fibrinogênios. Isso aqui é aquela ideia que a gente viu sobre a pressão coloide osmótica, que eu falei que estava relacionado a essa concentração de proteína, que ele caracteriza as proteínas e ainda diz, essa pressão ela é determinada pelo número de moléculas dissolvidas no líquido e não por sua massa. Então, ela está relacionada à quantidade de moléculas, ao número de moléculas e não à massa da proteína em si. Ele diz assim também, cerca de 80% da pressão capilar total do plasma, ele resulta, não, da pressão colóide, né? Pressão colóide. Ele resulta de uma fração de albumina, 20% de globulinas e 0% de fibrinogênio, já que o fibrinogênio é encontrado em menor concentração, menor quantidade. Aí ele vai falar da troca de líquidos através da membrana capilar. E aí ele diz, esse líquido ele vai ser filtrado para fora dos capilares nas extremidades arteriais e ele é reabsorvido de volta para os capilares na extremidade venosa. Então, entenda uma coisa, passou meta-arteríola, chegou no capilar, lembra que eu tenho um local de maior pressão, aí eu tenho maior pressão, e a tendência é eu ter o líquido extravasado nessa área, ou seja, o líquido ele sair do vaso para o intestício. Porém, quando eu vejo aquela região que eu chamo de extremidade venosa, que é do capilar para a vênula, pertinho no finalzinho do capilar, já chegando na vênula, ali ocorre a reabsorção, ou seja, o líquido ele volta para dentro do vaso a partir daquele ponto. Se eu quiser relacionar isso com as ideias de pressão, eu vou entender aqui que essa pressão efetiva de filtração no início ela vai ser positiva, pois o líquido ele vai estar passando pelo espaço intersticial, e quando eu vou ver a extremidade venosa, essa pressão efetiva de filtração ela vai ser negativa, ou seja, vai ter uma absorção do líquido que está no intestício voltando para os capilares. Esse líquido ele vai voltar para dentro do vaso sanguíneo. Ele fala aqui ainda que a pressão de reabsorção, essa pressão de reabsorção, o que volta é só 90% do filtrado. Então, eu jogo 100% do líquido, uma parte do líquido para fora que eu chamo de 100%, eu jogo uma parte do líquido para fora que eu chamo de 100%, e desses 100% de líquido que eu joguei para fora, apenas 90%, ou seja, apenas 90% vai voltar para o vaso, fica 10%. E aí quem é responsável por retornar esses 10%? O vaso linfático. É por isso que os vasos linfáticos vão ter essa relação aqui com o líquido intersticial. E aqui ele mostra uma figura onde eu tenho essa relação. Ele diz o seguinte: a pressão é igual à pressão hidrostática mais a pressão osmótica colóide. Aí ele dá a legenda aqui. Pressão osmótica colóide vai ser essa em vermelho, que é a tendência de eu jogar o líquido que está fora para dentro do vaso sanguíneo. E a pressão capilar hidrostática, que é a pressão que faz força para jogar o líquido para fora, ela está representada pelas setas azuis. Aí no início do capilar sanguíneo, assim que passa a meta-arteríola, que veio lá das arteríolas, esse sangue ele vem com maior pressão. Ele vem com maior pressão hidrostática. E aí a tendência é o líquido estar passando. Aí o líquido vai extravasando aqui e eu vou diminuindo a pressão com o passar do tempo. Chega um momento que essa pressão iguala com a pressão que eu tenho fora. Então a tendência do líquido sair está igual à tendência do líquido entrar. E aí depois de um tempo, como o líquido ainda está saindo a esse nível, vai chegar uma hora que a tendência do líquido já não é mais sair, é entrar. E aí eu chamo isso de absorção. Então estava tendo uma filtração, o líquido estava saindo, ó, e aí de forma gradativa vai diminuindo essa filtração e passa a reverter até uma absorção. Por quê? Porque eu vou ter uma variação da pressão hidrostática em relação à pressão osmótica. Então o que é que acontece? Pressão osmótica, pressão hidrostática na verdade, ela está alta aqui, e a pressão osmótica coloidal, que é a pressão lá no líquido intersticial, ela está menor. Depois de um tempo se inverte, no finalzinho aqui, já na parte venosa do capilar, ele se inverte, e aí eu vou ter uma absorção.